Quem aqui não gostaria de ser guiado pelo Espírito Santo? Eu tenho esse anseio. E quando nós estávamos definindo quem ia trazer as palavras, né? Meu pai perguntou quem gostaria de falar e eu falei, eu gostaria. Eu gostaria de trazer uma mensagem, por quê? Porque eu quero uma mudança de vida, eu quero um além de Deus para mim. Eu falei assim, nada melhor do que a gente fazer isso quando a gente se aprofunda na palavra, busca conhecer para abençoar outras pessoas, a gente acaba crescendo. E eu quero muito viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que todos vocês também. Quem aqui já teve essa experiência sabe que é revigorante, é confortante, é desafiador, é maravilhoso. Eu tive uma vez me envolvi num negócio, num empreendimento, muito grande, muito maior do meu conhecimento, além do meu conhecimento, com muitas pessoas envolvidas, mas tinha um propósito nobre, era um projeto, apesar de profissional, tinha uma visão de reino nele, né? E chegando perto de uma definição importante daquele processo, daquele negócio, eu estava sentado aqui nessa sala, o escritório era aqui, e minha esposa veio aqui, ela sentou na minha frente, e eu tinha que fazer uma reunião em São Paulo. E os parceiros de lá tinham se hospedado no hotel mais caro da Paulista, muito longe da minha realidade financeira, naquele momento, e hoje mais ainda. E eu fiquei pensando assim, pô, eu vou me hospedar em um outro hotel lá perto e no outro dia de manhã eu vou para a reunião. E falei com a Fer, falei, amor, o que você acha? Ela falou assim, amor, vai para o mesmo hotel. E foi o Espírito falando na boca dela. Falei, amor, está muito além do que eu posso pagar agora. Ela falou, amor, investe, arrisca, porque eu acho que vai ser importante. E eu fui. Gastei muito além do que eu podia, mas eu cheguei no hotel 10, 11 horas da noite, fui entrar no restaurante para comer alguma coisa, tinha uma mesa com todos os parceiros do negócio conversando. E eu sentei naquela mesa com os outros parceiros, a gente conversou até altas horas. E na conversa eu já percebi, falei, pai, eu não vim aqui à toa. O senhor me colocou aqui porque o senhor tinha uma motivação. E a conversa foi muito boa, aberta, transparente, como tem que ser com os filhos da luz, né? Foi muito transparente. E na hora que eu subi no elevador com alguns dos parceiros, que tinham dois lados, né? O nosso lado e o outro lado, eu entrei no elevador e veio um aperto no meu coração, porque eu falei, a gente falou muita coisa que não devia. A gente abriu muitas coisas que deviam ser ocultas e a gente devia ter ficado mais íntimo. O Espírito Santo falou no meu coração, mas de uma forma tão clara. Ele falou assim, filho, o coração dele é meu, a decisão é minha, fique em paz. E aquilo me deu um conforto, tirou um caminhão das minhas costas. Assim. E eu entrei no quarto do hotel, a gente meio eufórico, eu falei assim, olha, nós falamos algumas coisas que não deveríamos. Deixamos nossa posição exposta, vamos dizer assim. Né? Mas o Espírito me falou que a decisão não é dele, que ele já decidiu. É dele, fica tranquilo que vai dar certo. E no outro dia a gente acordou, foi para a reunião e assinamos o contrato do negócio e a coisa deu certo. E aquilo me marcou muito, porque eu vi a bênção que é, o favor, como nós se tornamos pessoas mais eficientes, mais eficazes e mais transcendentes quando nós vivemos guiados pelo Espírito Santo. E eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês, que fica lá em Atos, todo mundo já encontrou, Atos 8, 26 a 46, que conta um pouquinho a história de um servo que viveu demais guiado pelo Espírito Santo. É o diácono Filipe, e a história do diácono Filipe e o eunuco da Etiópia. Diz assim o texto. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado.
O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim Deus deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai. Sabedores que a Sua palavra é viva e eficaz, que a Sua palavra, Pai, gera frutos, Pai, ela não volta vazia. Pai, nós sabemos também que o Seu Santo Espírito está passeando aqui no nosso meio nessa noite, Pai. Toca os nossos corações, Pai, fala conosco, nos desafia, Pai, a viver mais de Ti, a experimentar mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Pai, quebra toda a barreira, Pai, todo bloqueio de mente, Pai. Gera atenção, Pai, do Teu povo para a Tua palavra. Pai, dá lucidez a mim, Pai, que sou vaso, Pai, para poder transmitir um pouco do que o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos aqui humildes perante Ti, Senhor, necessitados da Tua graça e do Teu amor, Pai. No nome de Jesus, Pai, fala conosco. Amém. Filipe vem de um contexto de... Essa passagem está dentro de um contexto de perseguição na igreja de Jerusalém. No começo do capítulo 8, você vai ter isso com clareza, que fala que eles tinham acabado de matar Estevão, primeiro mártir da igreja, e estão perseguindo muito a igreja em Jerusalém. E todos os discípulos são dispersados pela Judéia e por Samaria. E só fica em Jerusalém os apóstolos. E Filipe sai pela Samaria pregar. E ele chega em Samaria e prega, e tem um ministério extremamente frutífero. Todas as pessoas dão atenção unânime a ele. Ele consegue atingir da classe mais simples aos mais poderosos. Toda a cidade começa a ter conversão, pessoas são curadas, demônios são expulsos, vidas são transformadas e muitas pessoas aceitam a Jesus. Então, ele sai num contexto de perseguição e entra num contexto de extrema prosperidade ministerial, vamos dizer assim, de bênção, um ministério muito frutífero. E durante esse ministério, o ministério estava tão frutífero que a mensagem chegou a Jerusalém, que mandou Pedro e João, os apóstolos, para ajudar no estabelecimento da igreja em Samaria. E nesse contexto de muita bênção, muito fruto, ele recebe um chamado. Ele é enviado a uma estrada. No verso 26, Filipe recebe a orientação do anjo que manda para o sul, para a estrada que fica entre Jerusalém e Gaza. Eu estava pesquisando a distância que teria que percorrer quando ele estava na região de Samaria. A estrada ficava entre Jerusalém e Gaza. Ele teria que sair dali e percorrer mais ou menos 80 quilômetros até essa estrada que tem mais 96 quilômetros. Ele não ia de avião, ele não ia de trem. Então ele recebeu um chamado do anjo: vai para a estrada tal, estrada no deserto, a estrada que vai entre Jerusalém e Gaza. E ele fez a primeira coisa que nós precisamos fazer para viver guiados pelo Espírito Santo. Ele teve obediência, ele foi obediente. O texto diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. O texto diz assim, ele questionou e titubeou, depois ele foi. Ele levantou e partiu, obediência. E o que me chama muito a atenção é que ele estava num processo frutífero, num processo de estabelecimento de uma igreja. Todas as classes sociais daquela cidade são alcançadas. Os apóstolos vêm, estão estabelecendo a igreja
ele está no ministério que está mais bombando da época. Ele está, vamos contextualizar, ele está na empresa top de mercado. Ele está com a família redondinha, tudo perfeito. E Deus fala assim, agora vai para tal lugar, vai para o deserto, vai para uma estrada deserta, caminhar, sozinho. E ele não titubeia, ele levanta e vai. Quantas vezes nós não temos uma postura de questionamento, quando as coisas não estão muito dentro do nosso planejamento, do que nós achamos aos nossos olhos, que são boas, que são prósperas, que são frutíferas. Às vezes você está num emprego e aquela porta se fecha e você vai para um emprego mais simples, com menos exposição, e você se vê numa posição de questionar. Fala, pai, mas o que o senhor quer de mim? Não estou entendendo. Quando a nossa postura deveria ser, pai, eu tenho uma missão. E o senhor sabe qual é a missão que eu tenho. Onde eu estou, eu vou cumprir essa missão. Então eu vou obedecer, eu vou fazer o que o senhor quer que eu faça, onde eu estiver. Ele não estava indo para um processo simples, ele estava indo para um processo complexo. Ele ia ter que fazer uma caminhadinha de 80, mais ou menos 80, mais 96 quilômetros, porque ele não sabia o que ia acontecer no caminho. Ele falou, vai para essa estrada. Então ele foi. Às vezes é difícil. Você às vezes está servindo no ministério da igreja, o pastor te procura e fala assim, André, eu sei que o seu grupo está uma bênção, está prosperando, mas agora eu preciso que você assuma o grupo lá no outro bairro, que é você e a Renata só. Vai começar só você e a Renata. Falou, pô, mas estava indo tão bem, estava prosperando tanto. Mas Deus tem planos para a sua vida. E a nossa postura é obedecer. Falei, pai, eu vou. Tem muitos momentos, meu pai falou isso na ministração de ontem, que não há espaço para questionamento. Se nós queremos viver guiados pelo Espírito Santo, não dá tempo, às vezes, de você bater esse papo, mas e se, mas não tem como fazer de outro jeito. Falei, pai, o senhor mandou, eu vou fazer. Se o Espírito falar no teu coração, meu irmão, dá liberdade e faz o que ele está falando. Amém? Abraão foi chamado em Gênesis 12:4, falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e eu te farei de você uma grande nação. E o versículo 12:4 diz assim, partiu Abraão como ordenado o Senhor. Vamos embora. Pegou a esposa e veio, o sobrinho vem atrás. Obediência. O Espírito precisa, ele quer ver em nós esse coração disposto a obedecer. Eu vou contar uma experiência que aconteceu com o meu pai, ele já contou na igreja algumas vezes, e veio agora na minha mente, eu acho que é importante compartilhar com vocês. Ele conta que num determinado momento do ministério, o Espírito Santo falou com ele, deu uma revelação para ele, e ele era uma coisa muito séria, e ele ficou com medo de falar, falou, isso vai dar problema, e segurou. E passou mais algum tempo, aconteceu de novo. E depois em Campinas, ele foi pregar numa igreja, e na hora de ir embora, o pastor da igreja deu carona para uma irmã, e a irmã falou para ele, pastor, Deus está me falando uma coisa que eu gostaria de compartilhar com o senhor, posso? Ele falou, pode, se Deus falou, pode falar. Ele falou assim, Deus falou que te mostrou duas coisas, e você fechou a boca. Se você fechar de novo, ele não vai falar mais. E meu pai falou, é de Deus, nunca mais fecha a boca. Porque Deus quer ver no nosso coração essa disposição a obedecer. Ele quer falar e você fazer. Amém? A segunda característica de Filipe que chama muito a atenção, que me chamou muito a atenção, está lá no verso 29 e 30. O Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que lê? O que me chamou a atenção nesse texto é que Filipe sabia o que ele tinha que fazer. O Espírito fala, corre naquela carruagem. Ele vai lá e corre na carruagem. O Espírito não fala para ele, corre na carruagem e prega para aquele rapaz que está lá, para o eunuco. Ele fala, corre naquela carruagem. Ele chega, tem uma pessoa, ele já sabe o que tem que fazer. Ele fala, esse cara é um alvo, essa pessoa é um alvo. Deus vai colocar alvos para você, pessoas no seu caminho.
E você tem que saber, tem que ter foco na sua missão. Qual é a sua missão aqui? A grande comissão, meu irmão. Pregar o evangelho, promover o reino nessa terra. Nós estamos aqui para isso. Ele sabia disso. A sua empresa, ela tem um propósito. Não é o lucro. É promover o reino aqui. É alcançar vidas, é promover justiça. E você vai ter lucro consequentemente. Amém? Nosso trabalho é isso, é assim também. Nosso ministério não é para nossa vanglória, é para alcançar vidas, é para levar o reino, é promover justiça nessa terra. E Filipe tinha isso muito claro no coração dele. E esse foco também exige de nós esse esforço. E fala que o texto diz que ele corre em direção no verso 30. Então, ele corre para alcançar. Deus vai dar o chamado para nós, Ele dá a missão, Ele dá os objetivos e você já tem. Mas exige que a gente trabalhe, exige que a gente se esforce. Não é ser guiado pelo Espírito, não é ficar sentado esperando o Espírito falar e fazer quando Ele falar. Não, você faz. A todo tempo. E quando Ele fala, ainda quando Ele fala, você vai ter a sua parte. Tem a parte de você se entregar, você se esforçar. Às vezes na sua família, você tem aquela pessoa que é muito difícil de relacionar, que custa muito, mas ela é um objetivo, ela é a missão. A sua família é uma missão que Deus tem. Ela quer alcançar e transformar a sua casa. Mas cabe a você se esforçar. Falar, eu vou em direção, eu vou em direção, eu vou em direção. Eu vou correr até Ele. Por quê? Porque Ele é um foco, Ele é um objetivo da graça de Deus. E eu sou um agente dessa graça. O pastor Wilson esteve aqui num culto antes do culto de ontem, que foi uma bênção, né? Quem esteve aqui pôde ser muito abençoado. Ele esteve aqui no culto de homens que tinham poucos homens. Eu acho que o André estava aqui quando ele pregou sobre Gideão. Foi uma palavra abençoada. E ele citou um exemplo na história de Gideão, que Gideão começa para lutar contra o exército de Midian, que vem oprimindo o povo. Ele começa com 26 mil homens. E Deus vai falando para Gideão, fala quem está com medo vai embora. Aí foi muitos embora, eu não vou lembrar o número exato. Agora fala quem... Qual é a segunda etapa? Não, a água é a última. É a última. Mas eu vou focar na água. Eu esqueci agora, perdão, pessoal. No verso 7 diz assim: o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Ele faz é o segundo teste, obrigado, Samuel. Ele manda o pessoal tomar água. Ele fala assim, eu vou te falar quem é que vai ficar para a guerra. Quem vai ser usado para livrar o povo da opressão. E os homens chegaram na água e muitos se prostraram para ter água para beber. Mas 300 trouxeram água à boca e continuaram olhando para a iminente guerra que poderia vir. Ele fala, esses 300 vão ficar. E ele fez uma aplicação que se encaixa muito nesse texto. Esses 300 não estavam olhando primeiro para suas necessidades. Eles estavam olhando primeiro para a missão. A missão deles era mais importante. Então eles estavam numa batalha, nós estamos inseridos numa batalha. Filipe não olhou primeiro para as necessidades dele. Filipe olhava para a missão que ele tinha. Filipe tinha que levar o ministério, tinha que levar pessoas a alcançar Cristo. Então ele corre até a carroça, ele já andou cerca de 80 quilômetros, ele corre até a carroça e sabe o que tem que fazer, ele vai pregar. E sabe o que é mais importante? Mais importante não, mas uma coisa que marca as nossas vidas, que quando nós olhamos mais para a missão do que para as nossas necessidades, Deus supre todas elas. Nesse caminho, você experimenta a provisão de Deus. Gideão experimentou com os 300 a vitória sobrenatural. Filipe experimentou a conversão daquele homem. E mais que isso, parece um detalhe, mas tem um princípio. Quando ele começa a falar para o homem, quando ele começa a se preocupar em levar a mensagem, quando ele começa a cumprir a missão dele, o homem faz um convite para ele. Fala, sobe até aqui a carroça e me explica.
E ele está caminhando 80 e poucos quilômetros, e ele passa por uma viagem que estava sendo dura, por uma viagem numa carruagem de uma autoridade. Então ele está sentado ali, a sua necessidade de viagem foi suprida, ele agora tem por onde ir. Ele está indo na sua carruagem, na carruagem do eunuco. Quando nós focamos na missão de Deus, na obra que Ele tem para você, Ele supre as suas necessidades. E o Espírito guia você. Porque o Espírito Ele vai te capacitar para cumprir toda a missão. Então cabe a nós ser obediente e ter os olhos no lugar certo. Nós fizemos uma dinâmica com os jovens no encerramento das atividades de férias, na sexta-feira passada, lá na casa da Jennifer. E a gente fez um quiz sobre o livro de Tiago. E uma das perguntas era, por que nós não recebemos o que pedimos? Né? Aí o livro de Tiago responde, a Andressa vai responder para a gente. Eles acertaram o quiz. Né? Acertaram essa? Acertaram, acho. Porque pedimos para usufruir para nós mesmos. E é o que o livro de Tiago fala, no capítulo 5. Quando Deus vê que nós estamos olhando para o próximo, porque a nossa missão é o próximo, Ele vem com a mão de provisão. Nada falta, capacitação, Ele te dá a palavra, Ele te dá a oportunidade, Ele põe o alimento na sua mesa, Ele dá as condições para você cumprir a missão. Então, muitas vezes a missão é grande, mas Deus vai dar a capacitação, Ele vai para o que é necessário para cumprir a missão, porque Deus capacita nós, não somos nós, é o Pai. Amém? E qual é o resultado de nós vivermos dessa vida de obediência à voz do Espírito e foco na missão, que é proclamar o reino aqui nessa terra? O resultado é que nós transcendemos. Nós transcendemos a nossa realidade, nós transcendemos o nosso ciclo de amizade, o nosso ciclo de influência. A gente vai muito além disso, a nossa capacidade humana. A gente vive muito além do que os olhos podem ver. Lá no verso 38 e 39 diz assim: assim deu ordem para a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco nunca mais, e o eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria, seguiu seu caminho. Que experiência, vocês imaginam isso? O Tiago me perguntou qual foi a distância que ele foi transladado, né? Eu falei que não tem como precisar, porque não dá para saber a posição da estrada que ele estava, mas gira em torno de 40, 50 quilômetros. Aí ele falou assim, podia ser meio metro, né, transladado. É uma experiência extremamente sobrenatural, impressionante. Mas o foco aqui do resultado transcendente é a visão de Deus para a missão. Lembra-se que Filipe não questiona, ele levanta e vai, ele obedece. Ele foca no que tinha que fazer, que ele viu uma pessoa lendo a palavra e falou, esse é o alvo, eu vou pregar para ele. Isaías 55:9 diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando nós vivemos guiados pelo Espírito Santo, nossa mente tem um papel limitado, ela começa a ser usada para cumprir um projeto muito maior do que nossa capacidade. Deus está vendo a gente muito além do que nós estamos vendo. Então Filipe viu um homem importante ali para ele pregar. Era uma autoridade, era o Paulo Guedes da nossa época, o chefe do tesouro da rainha da Etiópia. Ele estava vendo um homem, mas Deus estava olhando uma nação. Quando ele pregou para aquele homem volta para o seu país transformado, que recebeu o Cristo como seu Senhor e Salvador, vai alegre e volta para o seu país, para suas atividades. Agora, ao reino de Deus, tem um representante no alto poder da Etiópia, que vai promover o reino naquele país. E alguns estudiosos dizem que nos próximos 100 anos, depois da morte de Cristo, a igreja da Etiópia abrangeu quase toda a população da Etiópia. Então, Filipe estava trabalhando para Deus, para uma pessoa, mas o projeto de Deus era uma nação. Nunca subestime os processos que Deus te colocou,
Porque você pensa desse tamanho. Nós pensamos aqui. Deus pensa muito além de nós. Amém? E principalmente, nunca subestime o que Deus pode fazer através da sua vida. Quando nós servimos a Deus, não há espaço para medo, para insegurança, para covardia. Por quê? Porque nós não somos mais nós que fazemos. Nós somos só um representante. E o representante de Deus Todo-Poderoso é Jesus, nós somos embaixadores de Cristo. Então Filipe chega do lado da carruagem de uma autoridade e não tem o mínimo problema em puxar um papo com aquela autoridade. Ele para do lado da carruagem e fala: o senhor entende o que está lendo? Ele não chega: ó, senhor autoridade, eu sou servo Filipe. Ele chega e conversa. Por quê? Ele está falando com um homem e ele é o embaixador de Cristo. Então nós não temos essas barreiras. Nós não fazemos acepção de pessoas. Nós trabalhamos aqui, no horizontal, com todas as pessoas. Porque nós servimos um Deus que faz a gente, Ele fala na nossa boca. Ele nos capacita para pregar a palavra para qualquer pessoa. A palavra fala: não preocupeis com o que deveis falar, porque eu vou colocar a palavra na sua boca. Amém? Não precisa ter medo, irmão. Onde Deus te colocou, Ele vai te usar. Ele vai te capacitar. Um exemplo disso, que quando eu estava pregando para a Fernanda, porque a gente sempre prega para alguém antes, né? Ela lembrou de um exemplo muito importante, que era da Susana Wesley, a mãe de John Wesley. Quem conhece um pouquinho da história de John Wesley sabe que ele impactou a Inglaterra, impactou os Estados Unidos e atingiu o mundo inteiro com o metodismo. Então foi um homem que trouxe um avivamento maravilhoso. Mas tudo começa com a mãe de John Wesley. Ela tem um incêndio na casa dela, e ele é o último a ser tirado, pequeno, já meio queimado. E ela tem um discernimento do Espírito de que Deus tinha um projeto para a vida dele. E começa a ensinar e ministrar a palavra para ele constantemente. Susana via o filho dela, que ia ser um homem de Deus. Deus via um homem que ia impactar o mundo, através do poder dele. Amém? O seu projeto, meu irmão, pode ser a sua família. É a sua família e seus filhos, em primeiro lugar. Esse é o seu projeto. O que Deus vai fazer além disso é dele. O seu papel é estar ali, obediente, focado na missão, e ministrar na sua família, ministrar nos seus filhos. O seu projeto é a igreja que você está inserido. É o ministério que Deus confiou na sua vida, é a célula que você está, é o trabalho que você desenvolve, é a empresa que você gerencia. É a equipe que você tem influência na sua empresa. Esses são os projetos que Deus pôs na sua mão. A abrangência que isso vai ter está no plano dele, é na mão dele. O seu papel é fazer isso com esforço, ouvindo a voz de Deus, obedecendo e focado nas vidas dessas pessoas. Porque eles são o objetivo final de Deus, é salvar todas as pessoas. Amém? Quando nós se colocamos nessa posição de obediência e de foco na palavra, pode se preparar para viver o sobrenatural, para ver o sobrenatural. Quem quer aqui ver esse sobrenatural? Eu quero também. Então, que Deus encontre no nosso coração, esse coração com vontade de ser guiado por Ele, de viver na agenda de Deus, e não mais na nossa. Entregar a nossa agenda na mão de Deus. Falar: Pai, minha agenda está aqui. O Senhor quer que eu esteja aqui? Eu vou estar e vou fazer. Se amanhã o Senhor mandar eu ir para lá, eu vou e vou fazer o que o Senhor me manda. Amém? Gideão, com 300 homens, ganharam uma batalha de um exército que a palavra fala que não dava para contar o número de pessoas e nem o número de camelos. Vocês imaginam o que é isso? Não dava para contar. Com 300 eles ganharam a batalha. Porque Deus estava no controle, Deus estava usando eles e eles tinham essa disposição, esse foco na missão deles. Amém? Essa obediência de obedecer à voz de Deus. Você acha que eles estavam com medo? Eu acredito também. Irmão, está com medo? Vai com medo mesmo. Amém? Porque nosso Pai, Ele vai transformar isso daí em bênção. Ele vai mostrar para você que Ele é o Deus que provê. Amém?
Nós temos que ter essa confiança, isso aqui caracteriza eles, Filipe, Gideão, Abraão, é uma confiança de que Deus vai fazer. Não é a condição humana, não é a sua visão, é a de Deus. Então, se Deus falou, Ele vai fazer, então eu vou me dispor, eu vou me entregar. Amém? Eu vou entregar o controle. E para concluir, irmãos, Gideão, Filipe, eles não estão condicionados nas expectativas pessoais deles. Eles estão preocupados com a agenda de Deus. Eles estão preocupados com o que Deus quer fazer. E não com o que os amigos vão pensar, o que a igreja de Samaria ia pensar. Porque, mas ele está implantando aqui, a igreja está super bem e ele vai embora agora. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em fazer o plano de Deus, cumprir o plano de Deus. E esse é o que Deus quer ver no nosso coração. Essa preocupação com a agenda dele. Essa preocupação em levar a palavra dele, em obedecer a voz dele e proclamar a palavra. Filipe foi escolhido em Atos 6 como um dos diáconos da igreja. Porque ele era um homem cheio do Espírito, sábio, de bom testemunho. Ele era um autêntico discípulo de Cristo. E eu gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Filipe, ele seguiu o exemplo de Cristo, ele era um discípulo de Cristo. E ele viu em Cristo o maior exemplo de obediência e foco na missão. Porque a missão dele foi morrer na cruz para redimir nós dos nossos pecados, para nós podermos ser chamados de filhos de Deus. E essa é a maior bênção que nós temos, poder ser chamados filhos de Deus. Então, meu irmão, não olha para as circunstâncias momentâneas da sua vida, para as circunstâncias que estão ao seu redor. Olha para a bênção que você já é. Você é filho de Deus. Você já é filho de Deus. Mas e eu quero realizar, eu tenho muitas expectativas, sonhos pessoais, eu quero construir, eu quero fazer. Meu irmão, submete todos os seus sonhos a Deus, à agenda de Deus. Porque Ele vai cumprir os planos dEle na sua vida, e os planos dEle são melhores que os seus. Se você queria A, Deus pode fazer A mais B, ou pode fazer C, que é totalmente diferente, mas vai ser melhor para você e para sua família. Seus filhos vão colher os frutos disso, vão ter um legado para o futuro. Nós estamos no ano da bênção. E eu gostaria de convidar vocês para esse ano focar em ser grandes abençoadores. Pessoas que levam a bênção que você já tem, que é ser nascido de novo, ter um encontro com Cristo para outras pessoas. Que vocês decidam hoje ser abençoadores, pessoas que levam rendição, remissão dos pecados, restauração, alegria para esse mundo que está destroçado na depressão, na violência, na falta de amor. Que essa igreja seja guiada pelo Espírito e tenha foco na missão, que é restaurar a vida das pessoas. Que como os 300 de Gideão, nós possamos entrar nas casas e libertar as famílias da opressão do diabo, amém?